Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Aleluia. Jesus tem feito maravilhas no nosso meio, né? Eu realmente tenho estado... Eu nem sei o que eu vou pregar aqui hoje, para falar a verdade. Estou brincando, irmãos, eu vim preparado, tá? Às vezes é feio o pregador falar, eu nem sei, né? Eu vim preparado, mas eu quero dizer que o Senhor vai fazer algo maravilhoso hoje. Deus realmente nos impactou esse fim de semana. Esse foi algo que... Irmãos, já tem um tempo que o Senhor falava ao meu coração sobre algumas coisas e aquela mensagem de domingo foi algo que, para mim, foi um divisor de águas. Eu não tenho nem palavra para explicar para os irmãos aonde o Senhor foi me levando. E Deus é bom. Deus é maravilhoso. Aleluia. Obrigado, Vasco. Queria você abrir essa sua Bíblia comigo em Lucas. Evangelho de Lucas. Sei que os irmãos estão mais lá atrás, mas se fosse possível, eu queria pedir para vocês virem um pouco mais para frente. Inclusive a minha esposa com a neném, não tem problema, ela não vai me distrair. Vem aqui que eu preciso de ajuntar as brasas, amém? Aleluia. Prometo aos irmãos que vou ser breve também hoje. O Senhor tem colocado algo no meu espírito já há alguns dias. Uma das coisas é ser um pouco mais breve. Pode glorificar, irmã. Aleluia. It's alright. Jesus falou para mim poder ser mais breve. Eu não vou ficar ofendido, irmã. Para você ver como é que Jesus é fiel. Amém? Mas Deus é que às vezes a gente quer, né? E às vezes nem é muito pelo muito falar. O Espírito Santo de Deus estava me falando, é mais pelo agir dele. Amém? Aleluia. Todos estão aí comigo em Lucas capítulo 2, eu quero ler o versículo de número 52. Lucas 2. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e também diante dos homens. Amém? Até aí, feche os seus olhos comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós te louvamos pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque ela é viva e eficaz. E hoje, Pai, nós damos liberdade ao Teu Espírito Santo, Senhor, para mover no nosso meio, Pai. Não é pelo muito falar, não é pelo muito explicar, não é pelo muito se esforçar, mas é pelo Teu poder, Senhor. É pela Tua palavra, é pelo poder que está na Tua palavra, é pela Tua unção, pela Tua graça, pelo Teu mover. Espírito Santo, nós te convidamos. O Senhor já está aqui, que eu já posso te sentir, mas nós te convidamos a um nível mais profundo hoje, Pai. Nós te convidamos, ó Pai, a falar aos nossos corações, a ir nas arestas, ó Pai, a revelar, Senhor, a transformar, a mudar, Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, toma o Teu povo nessa noite. Senhor, eu me esvazio de todo eu, Pai. Eu te peço que o Teu Espírito Santo use a minha vida hoje, Pai. Meu Deus, e que a Tua palavra venha nos alimentar, Pai. Assim como ela fez no fim de semana, Senhor. Que fim de semana maravilhoso, Pai. Senhor, eu quero celebrar, Jesus, eu quero celebrar, meu Deus, pelas mensagens que nós recebemos no fim de semana. Eu quero celebrar, eu quero exaltar o Teu nome, Senhor, pela Sua provisão no alimento sólido, Pai. Eu quero celebrar a Tua provisão do alimento sólido, o alimento mais profundo, Deus, o alimento que o Senhor nos concedeu nesse fim de semana, Pai. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu vou bem devagar aqui. Deixa eu pôr meu cronômetro aqui. Porque aquele coisa ele pode... Não, mas isso aqui é porque é algo que o Senhor realmente tem falado comigo. Queridos, alguns dias atrás o Senhor já estava falando comigo sobre essa mensagem. Eu até tive a oportunidade de dar o estudo em Chelsea na última
acho que na última ou penúltima terça-feira, se eu não estiver errado. E o Senhor falava comigo sobre crescimento. É um tempo que o Senhor tem movido essa igreja para um outro nível, para um outro local espiritual, como foi ministrado ontem. O Senhor tem aberto portais no mundo espiritual para que nós possamos adentrar. E já tem mais de meses que o Senhor tem falado comigo sobre essa questão do crescimento. O crescimento, ele é muito importante. Uma das coisas também que eu fiquei muito surpresa, porque eu fui batizado com o Espírito Santo e eu falo só uma língua até hoje. Umas duas, assim, que eu consigo reconhecer, assim. A minha esposa, ela já tem o dom de variedade, então ela fala umas línguas diferentes, uma coisa bonita, entendeu? Tem uma hora que ela fala umas línguas assim, que eu acho, meu Deus do céu, essa mulher está ficando até mais bonita falando em línguas. Mas a gente tem que ficar onde o Senhor nos deu. E alguns dias atrás eu estava no culto em Chelsea, o irmão Luciano, enquanto o pastor ministrava o louvor, o irmão Luciano, ele começou a ministrar em línguas estranhas durante o louvor, e o pastor deu aquele pause e ele foi ministrando. E aí a presença de Deus tomou aquele lugar, e naquele momento eu comecei a falar em línguas, e pela primeira vez eu entendi uma parte das línguas que eu falo. Eu não sei te explicar como que é isso, mas na hora que eu falei, no meu entendimento, eu compreendi o que eu estava falando. Então, uma parte das línguas que eu falo, e isso vem a calhar com a palavra de Deus, porque a Bíblia fala que quando nós falamos em língua, nós estamos ou edificando a igreja, ou edificando a nós mesmos. Um pedaço da língua que eu falo, ela significa o seguinte: levanta espírito. E é uma ministração direta ao meu espírito. E eu comecei a entender que o Senhor estava falando que é um momento de se levantar para uma maneira diferente, um posicionamento diferente. Então, eu fiquei pensando como que Deus é maravilhoso, porque Deus me deu uma língua inicial para esse momento que eu estou vivendo, para o nível que eu estou, e que todas as vezes que eu falo ela, Ele está ministrando ao meu espírito: levanta espírito, coloque-se de pé, se posiciona. E Deus é maravilhoso. Isso é algo sobrenatural, porque eu nunca realmente tinha vivido essas coisas. E aí eu tive a oportunidade de entender aquilo ali. E o Senhor vem falando comigo já há algum tempo sobre esse crescimento, né? Há muitos anos, mesmo quando a igreja ainda estava numa situação muito complicada, eu vi esse local cheio de pessoas e o Senhor movendo. E aí, agora, né, recentemente, o Senhor começou a falar comigo novamente sobre isso. E o crescimento, ele é importante porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? E o Senhor me deu esse versículo, né, que se você for ler, está escrito assim, olha, está falando sobre Jesus, quando ele está ali, ele ficou ali no templo, os pais se perderam dele, depois foi lá achar ele preocupado com ele, aí ele vai falar, olha, vocês não sabem, né, que eu estou aqui, eu preciso cuidar das coisas do meu pai. E daí, né, eles acham Jesus, mas aí o capítulo 2 vai terminar falando assim, olha, e Jesus crescia. E Jesus crescia. Só que aí não vai falar só sobre o crescimento natural, vai falar que ele crescia em 3 áreas, né? Ele crescia em sabedoria, ele crescia em estatura e ele crescia em graça. Algumas palavras vão falar conhecimento, mas é o mesmo que sabedoria. Então, a estrutura física de Jesus como ser humano crescia. Isso é sugestivo porque se uma criança, você tem um filho, todo mundo que tem filho aqui sabe disso. Se você perceber que a sua criança não está se desenvolvendo nas épocas normais do desenvolvimento dela, por exemplo, a minha bebezinha agora está na época de começar a soar algumas palavrinhas, começar a firmar os pezinhos para crescer. E isso é o quê? Normal. É necessário que haja esse crescimento, isso é normal. Mas se você notar que não está havendo esse crescimento, isso vai ou não vai gerar uma preocupação em você? O que você vai fazer? Você vai procurar um médico, você vai procurar, por que está acontecendo, né? Eu me lembro do meu sobrinho que estava tendo dificuldade para falar, e tiveram que procurar um fonoaudiólogo, e a questão é porque os 3 irmãozinhos falavam em inglês, o pai e a mãe falavam em português, e ele estava tendo dificuldade com a linguagem, e aí assim que determinaram uma língua só para casa, ele rapidamente começou a falar. Então, quando não há o crescimento esperado, tá? Gera em nós uma preocupação, verdade ou não? Então veja bem, é a expectativa de Deus que nós cresçamos. Existe uma expectativa no coração de Deus que nós venhamos crescer.
E eu dou graças a Deus, porque todos nós estamos crescendo, todos nós estamos desenvolvendo, né? Nós já estamos em um outro nível, nós já estamos mais entendidos, nós já temos mais conhecimento da palavra, nós já estamos conseguindo caminhar melhor, não é verdade? Tem tantas coisas na nossa vida que o Senhor já mudou. Porém, a transformação do Senhor, ela é contínua, e o Senhor não quer que nós venhamos crescer apenas em estatura, mas Ele quer também que nós venhamos crescer em sabedoria, Ele quer também que nós venhamos crescer em graça. A palavra do Senhor diz que o temor ao Senhor, ele é o início da sabedoria. Está lá em Provérbios, eu anotei aqui, está em Provérbios 9:10. O temor ao Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Então hoje eu quero falar para você sobre esse crescimento. O Senhor tem ministrado isso aqui para você entender. Hoje eu vou estar falando uma parte desse estudo. Eu decidi dividir isso em várias etapas, para não ser longo e também para que você possa compreender melhor, Então eu quero contar com você nos próximos 30 minutos, e depois nós vamos estar orando, para que você possa realmente adquirir isso, guardar isso, porque senão eu vou te dar um monte de informação aqui, talvez você vai sair daqui só com 2, 3, e eu realmente gostaria que você absorver, certo? Sorver, isso mesmo, obrigado. Sempre eu confundo essas duas aí, o juiz te absolve, isso, obrigado. Então, irmãos, olha, é importante crescer, e nós precisamos realmente crescer, isso é algo fundamental. E dentro dessa sessão de estudo sobre crescimento, sobre sabedoria, estatura e graça, nós vamos estar nos baseando na vida de Jesus, porque Jesus crescia, mas Ele crescia de uma forma constante, Ele crescia com esses paralelos todos juntos, Ele crescia em sabedoria, Ele crescia em estatura e Ele crescia em graça, de forma que se Ele crescesse só em uma área e não desenvolvesse a outra, algo ficaria pendente no ministério de Jesus, quando Ele iniciou o ministério dele aos 30 anos de idade. Mas Jesus, Ele crescia de forma, Ele crescia homogênea, talvez seria essa a palavra, Ele crescia as 3 coisas ao mesmo tempo, e Ele ia crescendo, Ele ia tomando a estatura, mas também Ele ia crescendo em sabedoria, Ele ia tomando a estatura, mas também Ele ia crescendo em graça. Ele ia tomando estatura, mas o Senhor ia dispensando mais graça sobre ele. Ele ia crescendo em estatura, mas só que o Senhor ia trazendo mais sabedoria. E isso é a forma de crescimento que o Senhor deseja para a igreja, para o corpo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E o crescimento precisa, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o crescimento precisa, é necessário que seja saudável. Quando você tem uma criança saudável, ela cresce de forma saudável, ela se desenvolve de forma saudável, e isso é muito importante. Agora eu gostaria que você fosse comigo, o Senhor, isso aqui, lembrando os irmãos que é a primeira etapa desse estudo, queria que você fosse comigo a Filipenses 3, versículo 12. Versículo 12. Alguém encontrou aqui? Alguém? Pode. Vocês vão passando o microfone entre vocês, ok? Perdão, irmão, deixa eu só apertar o botãozinho, senão não vai sair sua voz. Isso. Filipenses 3, 12. Oi? Não tá? Então aperta embaixo e segura essa. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Você pode ler mais uma vez, por favor? Não que eu já tenha alcançado tudo isso,
ou seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Pode continuar até o 15. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar desta mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Amém. Aleluia. Queridos, isso aqui é muito forte. E nessa primeira etapa desse estudo sobre sabedoria, estatura e graça, o Senhor tem falado ao meu coração que Ele tem falado a todos vocês, na verdade, a toda a igreja, que Ele está nos levando para um outro nível. E esse crescimento, dentro desse outro nível que o Senhor está nos colocando, ele precisa ser saudável. E alguns dias atrás, o Espírito Santo de Deus, ele ministrava o meu coração, porque, às vezes, por não crescer de forma saudável, passamos tantas lutas e tantas dificuldades. Mas é tempo ainda de você corrigir o seu crescimento. É tempo ainda de você alinhar as coisas dentro do padrão que o Senhor quer. E eu não estou falando do padrão do pastor Daniel, do padrão do presbítero Douglas, do padrão que o Senhor quer. Porque o Senhor quer que você cresça e que você desenvolva, mas Ele quer que seja com sabedoria, na sua estatura e com graça dEle. Então, nessa primeira fase aqui desse estudo, eu quero falar para vocês sobre o que Paulo está falando. O Senhor me deu uma revelação que é algo interessante. Paulo está falando o seguinte: olha, irmãos, eu não julgo já ter recebido ou já ter obtido a perfeição. O que Paulo está falando? Ele está falando, olha, eu não estou perfeito ainda. Eu não cheguei nessa perfeição ainda. Minha esposa que o diga e vai tendo paciência comigo. O Senhor está trabalhando, o Senhor está movendo, o Senhor está ensinando, correto? Mas ele vai falar assim, olha, mas eu prossigo para conquistar aquilo para quem também fui conquistado por Jesus. Então Paulo está nos dando uma dica aqui. Existe algo que precisa ser conquistado. Isso que precisa ser conquistado, você precisa alcançar isso. E aí no versículo 13 ele vai falar assim, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu já alcancei, mas tem uma coisa que eu faço. Quando eu li isso aqui, irmão, o Senhor começou a ministrar o meu coração. Porque para um crescimento saudável na presença de Deus, eu preciso fazer isso que Paulo vai falar aqui agora. Paulo vai falar o seguinte, olha irmãos, eu realmente não obtive a perfeição ainda. Na realidade, eu não julgo quanto a mim que eu já alcancei, mas tem uma coisa que eu faço. E o que é isso que eu faço? Me esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para as coisas que estão diante de mim. Meu Deus, isso é forte demais. E eu estou segurando para não pregar aqui. Paulo está falando o seguinte, irmãos, tem situações que eu preciso me esquecer delas, elas têm que ficar para trás, e hoje o Senhor falou para mim colocar essa linha aqui, e essa linha, ela está falando o seguinte, o que está atrás da sua vida, o que ficou para trás, e o que está diante de você, porque diante de você, Deus tem uma promessa, diante de você, Deus tem uma promessa, um S ou dois S, fácil, obrigado. Deus tem uma promessa, eu já falei para vocês que eu não cheguei à perfeição ainda, eu não cheguei à perfeição, mas Jesus é bom, querido, Jesus é bom, eu coloco aqui uma pessoa para te ajudar, bom é de mineiro, estou falando mineirês agora. Deus tem uma promessa diante de ti, Deus tem um chamado, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, Deus tem um ministério, e aí você vai colocando em tudo que você quiser colocar. Agora Paulo está falando, olha, é o seguinte, eu prossigo para conquistar aquilo, porque também Cristo conquistou por mim, porque também fui conquistado. Só que o homem que eu estou falando aqui, querido, é um homem de dores, é um homem experimentado, André, é um homem que passou por tantas situações.
Às vezes eu fico pensando na vida de Paulo, e quando ele fala assim, olha, o inimigo colocou, colocou um espinho na minha carne, por causa da excelência, o inimigo não, perdão, Deus colocou um espinho na carne de Paulo, por causa da excelência das revelações, e ninguém sabe o que é esse espinho, cada um pensa que é uma coisa. Eu só queria sugerir que talvez, não existe uma teologia que identifique, esse era o espinho na carne de Paulo, mas talvez esse espinho era a memória das pessoas que ele matou, talvez esse espinho era a memória dos cristãos que ele perseguiu, até o dia que Jesus encontrou com ele a caminho de Damasco. Talvez o espinho na vida de Paulo era as situações difíceis que ele enfrentou no ministério, às vezes que ele foi açoitado, às vezes que ele foi preso, e eu não sei, eu não vou ficar aqui, mas assim, Paulo está dizendo uma coisa, irmãos, eu cheguei a um nível de crescimento que eu entendi que eu preciso prosseguir para conquistar, eu não alcancei ainda, mas eu preciso fazer algo, eu preciso me esquecer das coisas que para trás ficaram. E aí o Senhor começou a ministrar o meu coração, porque às vezes nós interrompemos o nosso crescimento. É como se fosse uma criança que está desenvolvendo super bem, mas aí de repente ela contrai algum vírus, alguma coisa, e aí ela deixa de desenvolver o normal. Esse vírus, isso que eu estou falando para você, é o que o inimigo faz. Você está crescendo, você está indo, mas o inimigo vem e coloca ali alguma situação, e quando você menos percebe, você deixa de crescer. E aí o Senhor falou para mim o seguinte, que isso acontece porque nós temos dificuldade de deixar para trás. Deixar para trás é difícil, irmão. E Paulo está falando, olha, uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram, e eu vou avançar para aquelas que estão diante de mim. Isso é poderoso demais. Ontem o pastor ministrou e falou que Deus está abrindo um portal diante da nossa igreja. Deus está abrindo um portal que vai nos tirar da onde nós estamos espiritualmente para uma posição de sobrenatural, de coisas sobrenaturais acontecendo. E o Senhor ministrava hoje pela tarde ao meu coração a pergunta que eu tenho para você nessa noite: você está disposto a deixar para trás? Porque eu quero te dizer algo, que o Senhor tem para a sua vida é um crescimento espiritual, que o Senhor tem para a sua vida é sabedoria, é estatura, é crescer na graça. O que o Senhor tem na sua vida é uma medida sobrenatural, de graça, porque aquelas situações que você acha que você nem mesmo vai superar, o Senhor vai derramar tanta graça, irmã Sivalda, tanta graça, que quando você vê, você já chegou lá do outro lado. A graça que eu estou falando é a graça que quando você está no meio da tempestade, você não vê mais solução, mas quando você olha para o mar, você vê que Jesus está caminhando em sua direção, e você fala: Senhor, se é você mesmo, deixa eu andar nesse sobrenatural, deixa eu caminhar sobre as águas. Esse é o tipo de graça que eu estou falando para você, graça para você sair do natural que você vive todos os dias, e você começar a caminhar sobre as águas, você começar a caminhar sobre a tempestade que agorinha há pouco mesmo te amedrontava. Tem coisa que nos traz medo na vida, mas quando Deus dispensa uma graça especial, aleluia, o medo tem que ir embora, porque a palavra do Senhor diz que o amor do Senhor lança fora todo o medo. Então o Senhor quer que nós cresçamos isso, mas aí o Espírito Santo levou-nos a questão é o seguinte: hoje, o que eu vim falar para você aqui, eu não vou ficar enrolando muito a minha mensagem, tem versículo aqui de sobra, mas o que eu vim falar para você hoje é o seguinte: é tempo de aprender a deixar para trás. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, e em ordem de crescer, você precisa aprender a deixar para trás. O Senhor falou para mim, em ordem de você crescer, em ordem do Senhor estabelecer um crescimento saudável para a sua vida espiritual, você precisa aprender a deixar para trás e prosseguir para aquilo que está diante de você. Aquilo que está diante de você é o que Deus tem colocado para você. Aquilo que está diante de você é o propósito determinado na sua vida. Aquilo que está diante de você é o chamado de Deus. Mas aí o Senhor falou, porque a pessoa não consegue deixar para trás,
ela deixa de mover para o que está diante dela. E eu não quero ficar só nas minhas palavras, deixei para a palavra de Deus, que eu aprendi nesse fim de semana, que o negócio é a palavra de Deus. O moço pregou demais, gente, vocês não têm noção do que o moço pregou. Aleluia. Eu quero falar para vocês em Lucas 5:37. Abre comigo, por favor. Se alguém achar, pode passar o microfone entre vocês e ler para mim, por favor. Lucas 5:37. Aleluia. Tem algo diante de nós, querido. Pode ler, minha irmã. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Até aí, 5:37, certo? Pode ler mais uma vez. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Aleluia. O Senhor falou comigo sobre isso. Isso aqui é uma das coisas muito importantes dentro dessa mensagem hoje. Porque o que o Espírito ministrava no meu coração, que é um tempo que nós precisamos ter a habilidade de deixar para trás. Requer uma certa habilidade para isso. E aí Jesus está falando que, olha, é o seguinte, a gente não coloca pano novo em remendo velho, porque um vai romper o outro, não vai funcionar. E eu já preguei muito essa mensagem sobre o odre, mas hoje o que o Senhor me falou foi muito interessante, porque o que fez o odre envelhecer e perder a sua função era justamente o que estava dentro dele. Eu estou colocando agora o odre como pessoa. Como que era o odre naquela época? A pessoa produzia o vinho, o odre era uma bolsa feita de couro, quando o vinho era novo, era colocado dentro do odre e era selado para o vinho envelhecer. Dentro daquela bolsa acontecia a fermentação do vinho. De acordo com o que o vinho ia fermentando, o odre ia se expandindo. E ele ia expandindo de tal maneira que ele era elástico, tinha elasticidade, ele ia expandindo de tal maneira a um ponto que ele já não podia expandir mais. E aquele vinho que estava dentro ficava excelente, porque era um vinho envelhecido. Então, quando se tirava o vinho dali de dentro, já não podia mais usar o odre. Porque se você colocasse um outro vinho novo lá, a elasticidade dele já estava no máximo, ele ia estourar, ia perder o vinho e ia perder o odre. Só que o Senhor hoje me falou do odre de uma maneira diferente. Ele me falou do odre, não, a gente sempre usa essa passagem a respeito do vinho, que é o vinho novo. E bem na verdade, Jesus tem um vinho novo para nós. O odre é o receptáculo aonde está colocando esse vinho. Só que o odre, ele envelheceu. Ele parou o crescimento, ele chegou a um ponto onde ele já não crescia mais. A pressão que estava dentro dele, a violência da fermentação era tão grande, André, que foi fazendo ele esticar. Aí fermentava mais um pouquinho, ele esticava mais um pouquinho. Fermentava mais um pouquinho, ele esticava mais um pouquinho. Até um ponto que ele esticou o máximo. E ele esticou tanto, que chega a um ponto que ele já não tem mais utilidade. Tira-se o vinho dali, e já não pode colocar vinho novo ali, porque ele já esticou ao máximo. Então o Senhor ministrou ao meu coração, e Ele me deu essa frase aqui, ó, que eu quero ler para você. Na verdade, o odre se tornou inútil, por causa daquilo que tinha dentro dele. O que tinha dentro do odre, fez com que ele se tornasse inútil. Eu não estou usando hoje a passagem do vinho, então vocês caminhem comigo um pouquinho. E daí o Senhor começou a ministrar no meu coração, porque na realidade a nossa dificuldade de deixar para trás as coisas da vida vai causando dentro de você uma certa pressão. Lembra que você é o odre, amém?
E aí você vai passando por tantas pressões na sua vida, você vai passando por tanta situação, e a violência das coisas que acontecem são tão grandes dentro do seu emocional, dentro dessas questões da sua vida, que você vai se esticando, você vai se esticando, você vai se esticando, você vai se esticando o máximo, e chega a um ponto onde já não tem mais elasticidade, chega a um ponto que não tem mais flexibilidade. E você sabe por que você se esticou tanto assim? Porque você nunca teve a habilidade de deixar para trás. Você nunca teve a habilidade de deixar para trás. Querido, eu sei o que é uma pessoa falar mal de você sem você ter feito nada. Eu sei o que é você amar alguém. Você amar, eu estou falando sinceridade, porque a gente nunca sabe quantas pessoas nos amam. Você só sabe o tanto que você ama a pessoa. Eu sei o que é isso. E teve um ponto na minha vida que o Espírito Santo de Deus falou comigo no quarto de oração: Deus, o ministério matou a sua fé. E realmente eu estava andando como morto-vivo. Eu estava fazendo as coisas para Deus, mas o ministério tinha. Por quê? Eu ainda não tinha aprendido a deixar para trás. Aí Paulo fala assim: olha, irmãos, eu não julgo que eu já alcancei, mas tem uma coisinha só que eu faço. Me esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para as que estão diante de mim. Aleluia. Se o meu odre é um odre que vai receber um vinho novo, eu quero que essa fermentação ocorra de maneira correta. E se eu quero que ela ocorra de maneira correta, aleluia, ela tem que estar dentro do programa da minha elasticidade. Tem coisa, querido, que eu quero dizer para você, tem coisa que vai tentar te esticar ao máximo, mas não é para você se esticar tanto, é para você deixar para trás. Tem coisas que nós precisamos aprender a deixar para trás, e é muito difícil porque você não quer deixar para trás. Tem coisas que a gente se apega tanto, mas você não quer deixar para trás. E em ordem de você crescer saudavelmente, em sabedoria, em estatura, em graça, você precisa deixar para trás. Os pais de Jesus falaram: mas você está aqui, nós estamos aqui terrivelmente preocupados procurando por você. Ele vira para eles e fala: mas vocês não sabiam que me convém estar na casa do meu pai? Em outras palavras, Maria, mãe, você não realizou que você foi cheia do Espírito Santo e que o filho que nasceu de dentro de você tinha um propósito determinado? Parece que Maria esqueceu, mas Jesus estava na realidade crescendo. Deus tem um crescimento para as nossas vidas, e aí o Senhor falava comigo sobre isso, sobre essa questão do crescimento. Às vezes, o odre nós como odres, você vai se esticando tanto, e a pressão das coisas da vida faz com que você não caminhe mais adiante, e você começa a viver uma vida olhando para trás, e tem um perigo muito grande nisso, porque Deus, um dia Ele mandou o socorro para Ló. Deus mandou: vai lá, socorre Ló, tira ele de lá. Só que Deus falou uma coisa: olha, quando vocês estiverem caminhando para fora desse lugar, eu não quero mais que vocês olhem para trás. Eu não quero mais que olhem para trás. Porque se você olhar para trás, você vai ver as memórias. E na realidade, o problema da mulher de Ló não era, às vezes a gente prega sobre isso, mas às vezes as pessoas pensam assim, que foi o ato, né? Tipo assim, só porque ela fez assim, não é bem isso. Ali é mais profundo um pouquinho, André. Porque o coração estava lá atrás, o pensamento estava lá atrás. E aí o Senhor começou a falar comigo sobre isso. É um tempo que, para o que o Senhor tem para as nossas vidas, just so you know, para o que o Senhor tem para as nossas vidas e o crescimento que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos ter a habilidade de deixar para trás. Deixar para trás e prosseguir para aquilo que o Senhor tem adiante. Deixa eu te dizer algo: você só vive o seu presente. O ontem é passado. Esse último minuto que eu acabei de falar virou passado, não tem como eu voltar lá mais. O amanhã só Deus sabe. Então o único tempo que você tem chama-se tempo presente. E a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E o tempo presente hoje, Deus quer que você olhe adiante. Deus quer que você olhe adiante.
É adiante que você precisa olhar. Então Deus mandou o socorro para Ló, mas ela olhou para trás. E aí o Senhor começou a ministrar essa palavra. Douglas, tem hora que quando você está saindo, Deus está te mandando socorro, olha para frente, o que está diante de você, e se desprende do que ficou para trás. Eu caminho aqui para falar com você o seguinte, que o Senhor mostrou no meu coração que, lá em Levítico 6, 8, fala que o sacerdote todos os dias, ele tinha que tirar a cinza, aquilo que era velho, aquilo que já tinha queimado, aquilo que já não tinha mais serventia, e ele tinha que tirar para fora do arraial, ele tinha que levar ela para fora do arraial, porque a cinza era a memória do sacrifício que já tinha acontecido, já tinha passado, não tem como voltar atrás e arrumar, André, passou, não tem como a cinza virar sacrifício de novo, não, então ele faz o seguinte, tira isso e leva para fora do arraial, em outras palavras, coloca isso para trás. Quem está comigo, diga amém. Coloca para trás e continua o sacrifício lá, porque o fogo não parará de arder sobre o altar. Quem está comigo, diga amém. Então, hoje o que eu quero falar para você é que para o crescimento que Deus tem para nós, para a igreja de Mauro, para a igreja de Chelsea, para esse ministério, para a sua vida espiritual, individual, é esse crescimento aqui, ó. É em sabedoria, é em estatura e em graça. E para isso acontecer, você precisa hoje falar, Senhor, eu estou disposto a deixar para trás. Filipenses 2 fala que Jesus, ele era Deus, ele vivia como Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. A Bíblia diz que ele se despiu da glória e tomou forma de homem e foi obediente até a morte de cruz. Para você pensar num Deus que deixou para trás a glória para morrer numa cruz, no Calvário, porque ele estava visualizando aquilo que estava diante dele. Ele não estava olhando para trás. Jesus, quando estava no Getsemane, por mais que ele estava sofrendo e passando uma dificuldade muito grande naquela hora, mas ele olhou adiante, ele não olhou para trás, Jesus olhou adiante. Então, continuando a minha mensagem, o Senhor falava no meu coração, 1 Coríntios 13, 1 diz assim, olha, quando eu era menino, alguém pode ler para mim? Eu tenho aqui de cor, mas para vocês participarem, 1 Coríntios 13, 11, 11, perdão, eu coloquei 1 aqui, mas é 11. Alguém está aí? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Até aí. Deus é tão fiel que eu falei assim, podia alguém ler com a tradução que eu estou querendo, porque a minha tradução não diz assim. Não, discorria como menino também. Aí, se eu estou falando, deixei para trás? Ok, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. A tradução da irmã Silvana está falando assim, ó, quando eu era criança, eu andava como um menino, eu falava como um menino, e eu agia como um menino. Na tradução dela fala, eu discorria. O que quer dizer isso? Todas as minhas atitudes e o meu modo de ser era um modo de menino. Mas aí chegou um tempo que eu cresci. Meu Deus, isso aqui é profundo demais. Chegou um tempo que eu cresci. Chegou um tempo que eu passei a orar, eu passei a ler a Bíblia, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. Chegou um tempo que houve um crescimento na minha vida. E quando esse crescimento chegou, irmã Sivalda, eu deixei para trás, como está na tradução da irmã Paula, as coisas de menino. Paulo chega em Corinto, ele fala, olha, é uma pena porque eu tive aí com vocês uma vez, e agora eu estou escrevendo a carta para vocês novamente, mas ainda hoje, nesse momento que eu estou escrevendo essa carta, eu não posso falar com vocês livremente, porque ainda sois meninos na fé. Eu tive que dar um leitinho para vocês. Olha que triste, Paulo poderia revelar tanta coisa naquela carta, mas ele fala, eu não pude conversar com vocês no nível que eu queria falar, porque ainda eu tive que dar um leite,
um alimento mais básico. Deixa eu dizer para você, querido, o que está diante de nós é um alimento mais sólido. É um alimento mais sólido. É meio uma vaca atolada, sabe o que eu estou falando? Um caldo de mocotó, aquela picanha abençoada, cheia de proteína, é um alimento mais sólido. Deus tem para nós, nesse novo portal, um alimento mais sólido, um crescimento mais sólido, um entendimento mais sólido, uma compreensão do cristianismo mais sólida. E eu quero concluir já o meu estudo essa noite, essa parte desse estudo, onde o Senhor falou para mim que é um tempo que já não é mais para andar como meninos. Porque menino, menino, irmãos, menino, irmão, é igual uma criança, que eu queria dizer. A minha nenenzinha ontem começou a chorar no carro do nada, fez chorando, fazendo barulho, tem muita agitação. Eu sempre fui um jovem muito agitado, eu sempre gostei, a irmã Silvalda que o diga, a gente ia para a casa dela com os jovens lá, juntava os jovens da nossa igreja, com o da Maranata, era aquele mistério, benção demais, muito agitado. Mas olha, eu nunca gostei tanto de ficar na minha casa como eu estou gostando ultimamente. Sentar ali, observar e ver as coisas, e falar, meu Deus, isso é lindo demais. E assim, Deus vai nos trazendo uma maturidade. Deus vai nos trazendo uma maturidade. É igual eu falei para vocês aquela vez, Deus criou uma demanda de amor, era terrivelmente difícil para amar as pessoas, assim, eu gostava, mas eu tinha dificuldade, cresci sem pai. Aí Deus trouxe uma mulher, 2 meninas, e eu ouço eu te amo umas 3 vezes, muitas vezes, papai, eu chego em casa, já pulo em mim, por quê? A gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a apreciar diferente, e a palavra de Deus não é diferente. A revelação que Deus tem para a sua vida, ela vai estar no nível que você estiver. Lembra que eu falei para você no início que o Espírito Santo me deu a interpretação de uma parte das línguas que eu falo? Porque no nível que eu estou agora, Ele está mandando, levanta o Espírito, levanta o Espírito, levanta o Espírito. Mas eu já estou pedindo, Senhor, muda para o outro nível, move o Espírito, muda para o outro nível, Senhor, muda para o outro nível, coloca a mão sobre o enfermo, seja curado em nome de Jesus, muda para o outro nível, Senhor, em nome de Jesus, receba. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus vai trabalhar com você no nível que você está. Mas a expectativa de Deus é que você cresça em sabedoria, estatura e conhecimento. Tem muitas pessoas que já cresceram em estatura, mas a sabedoria e a graça ainda não chegou. Tem muitas pessoas que têm sabedoria, mas a estatura ainda não veio. Tem muitas pessoas que têm até os dois, mas falta a graça de Jesus. Então deixa eu caminhar para o encerramento. E eu estou encerrando mesmo, pode ter certeza. Não vou falar igual a irmã falou lá. Estou no tempo aqui, bonitinho. Mas o Senhor falou para mim, Douglas, fala para o meu povo hoje que hoje, para ativar, para que o Espírito Santo ative neles, presta atenção nisso que eu estou falando, para que o Espírito Santo ative em você a sua promessa, o seu chamado, aquilo para qual Ele te mandou. O que o Espírito Santo quer fazer nessa noite, Ele quer ativar em você, Ele quer ativar no seu espírito aquilo para qual Ele te chamou, aquilo para qual Ele prometeu. Ele quer ativar no seu espírito os acontecimentos que Ele escreveu no livro dEle. Ele escreveu no livro dEle tudo ao seu respeito. Ainda quando você era substância informe. Isso aqui eu achei maravilhoso, né? A Bíblia fala que ainda quando você era substância informe, né? Isso quer dizer, se você for um pouquinho mais profundo, eu sei que substância informe, você vai dizer, ainda quando não tinha formado o feto ainda dentro da mãe, mas se você for mais profundo, ainda quando você estava em Deus, substância informe, era só uma substância, não tinha nem forma, porque a partir do momento que se torna uma molécula, já tem a fórmula de uma molécula. Então isso quer dizer que era ainda quando você estava em Deus, Ele tinha todos os seus dias escritos nos livros dEle. O que eu estou falando para você é que para o Espírito Santo nessa noite ativar a obra que Ele tem determinado para a sua vida, nós precisamos em comunhão aqui chegar a uma conclusão que nós precisamos deixar para trás. E eu preciso deixar para trás tudo que está dentro desse odre que ele já esticou. O ministério já machucou, já veio decepção, já veio aquele monte de coisa, já veio tristeza, já veio angústia. Irmão, deixa eu te dizer algo. O dia que o Espírito Santo de Deus falou que o ministério matou minha fé, eu chorei.
Eu quase tive um treco dentro do meu quarto, porque eu senti, porque eu fui esticando, fui perdoando. A gente cansa até de perdoar, querido. A gente cansa até de perdoar, por mais que temos que perdoar. Só que tem uma coisa melhor que você pode fazer: você perdoa e você deixa para trás, me esquecendo das coisas que para trás ficaram. Hoje é uma noite que o Senhor vai nos visitar, o Espírito Santo de Deus está nos visitando hoje. E hoje o Espírito Santo quer fazer uma limpeza dentro de nós. E o propósito dessa limpeza é justamente arrancar, deixar para trás. Você precisa deixar para trás a mágoa. Você precisa deixar para trás a frustração. Você precisa deixar para trás a decepção. Quantas vezes nós nos decepcionamos? Até com familiares, amigos, pessoas próximas. Mas Paulo está nos dando um segredo de crescimento aqui fundamental. Ele está falando: olha, irmãos, a caminhada foi tão bruta, digamos assim. Os impactos foram tão... A violência do ministério que eu exerci. Mas dentro disso eu aprendi algo, eu aprendi a deixar para trás. Só que esse deixar para trás não é esquecimento de... É amnésia que fala? É quando perde a memória e você esqueceu. Não é isso que eu estou falando. Porque também nós não podemos ser irresponsáveis espiritualmente. Tem um jeito de deixar para trás corretamente. Yes. Te feriu? Eu libero perdão. Deixa para trás. Eu estou me esquecendo daquele fato, porque a partir de hoje eu vou tratar o meu irmão de igual para igual novamente. Imagina, irmão, se Jesus te perdoasse, mas todos os dias jogasse na sua cara o seu pecado, aquilo que você fez. Às vezes nós falamos: vou perdoar a pessoa, mas eu não quero conviver com ela. Eu perdoo, mas não recebo na minha casa. Eu perdoo, mas... Isso não é perdão, querido. A forma correta de deixar para trás é perdoar, limpar o coração. A forma correta de deixar para trás é aprender com as situações que nós vivemos, é andar com o coração purificado, porque se nós queremos ir para esse próximo nível de autoridade espiritual, de sobrenatural, não pode ter nada velho dentro de mim. É um tempo que eu vejo esse portal como um odre novo. E a graça de Jesus e o poder de Deus como um vinho novo. É como se fosse a igreja está aqui, ela é o odre. Ela é um odre novinho. E quando a Bíblia fala sobre novo, está falando que está deixando as marcas antigas. Está trazendo algo novo. E aí o Espírito vai colocar aquele vinho novo. Só que quando Deus está fazendo isso, Ele te dá a elasticidade também. Ele te dá a graça para você suportar todas as coisas. O que eu estou convidando você hoje é realmente deixar para trás. E já passou aqui meus 40 minutos. Eu preciso deixar para trás. A caminhada é longa, tem muita coisa para frente. O Senhor tem um propósito, o Senhor tem um ministério. Eu estou pregando para pessoas aqui que Deus chamou. Deus tem um ministério, Deus tem um chamado. Mas hoje o Senhor está falando: olha, diante de tudo que eu tenho feito, ensina o meu povo um crescimento saudável. E dentro desse crescimento, a primeira etapa dessa mensagem é deixar para trás. Eu preciso perdoar, querido. Não tem jeito de você ser crente e não perdoar. Entende o que eu estou falando? Não tem jeito. O demônio não vai embora. A maldição hereditária não vai embora. O Espírito não vai te deixar. Você não vai conseguir se desligar. O perdão, ele é fundamental. E ele traz cura. Quando você perdoa, você deixa para trás. Estou deixando para trás, Senhor. As angústias eu estou deixando para trás. As decepções eu estou deixando para trás. As situações com a igreja estou deixando para trás. Irmão, deixa eu te dizer algo. Se você focar nisso aqui, ó, Paulo vai dizer: olha, eu movo para frente. Eu estou movendo para frente. Deixa eu ir lá aqui no versículo que eu falei para me finalizar. Filipenses 3, está aqui.
Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu avanço. Hoje eu quero orar que o Senhor te dê uma autoridade de avanço. Que Deus coloque no seu espírito uma autoridade. Eu estou avançando, eu preciso avançar. Qual que é a situação? Eu não quero saber qual que é a situação. Eu estou avançando diante dela. Eu estou avançando diante dela. Eu estou avançando diante dela. Eu me lembro aqui agora, o Espírito Santo trouxe na minha memória, aqueles guerreiros da guerra antiga. Eles colocavam os escudos era proteção. E o nosso escudo é a palavra de Deus. E é interessante que eles colocavam o escudo e eles abaixavam assim. Quando alguém dava um grito, eles moviam juntamente e paravam. Eles moviam juntamente. Eles estavam movendo lento, mas em constante avanço. Porque se eles movessem separado, as flechas do inimigo entravam e atacavam. Mas se eles movessem junto com os escudos assim, eles ficavam protegidos. Então você precisa avançar. Aí ele vai falar o seguinte: olha, estou avançando para as coisas que estão diante de mim. Eu prossigo. Você prossegue para onde? Para o alvo. Tem um alvo, querido. Você não está caminhando em vão. Você não está indo para um lugar onde você não sabe onde você está indo. Tem um alvo. Qual alvo? É a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus tem uma vocação na sua vida. Deus tem um chamado na sua vida. Na vida do André, o louvor. Na minha vida, nem adianta eu querer bater palma. É outra coisa. Mas eu estou prosseguindo para aquilo que o Senhor chamou, a vocação que o Senhor me chamou. Deus tem um chamado. E o Senhor falou para mim, Douglas, há um tempo que as pessoas, e quando eu falo as pessoas, eu estou falando eu primeiro, porque o Senhor falou para mim, precisam levar mais sério o meu chamado, a vocação, aquilo que eu coloquei dentro deles. Isso que você sente aí, sabe, irmã, quando você está treinando o hino lá para você louvar aqui, você acha que é seu, não é? Mas foi Deus que colocou. O desejo vem, a gente pensa que é a gente, isso é normal, mas foi Deus que colocou. Sabe a vontade de servir, Júnior? De realizar a obra? Você acha que ela é sua? Foi Deus que colocou. Foi Deus que colocou. Foi Deus que colocou. Ainda quando você era substância informe, ainda quando você estava nele, Ele colocou. Coloque-se de pé nesse momento. Eu queria convidar a Priscila. Essa primeira fase aqui fica... Então hoje talvez a gente poderia falar que nós vamos deletar aquilo que ficou para trás, porque às vezes você coloca só lá no junk, você recebe o e-mail, você não gostou dele, aí você põe no junk. Mas sabe o que é uma coisa que eu aprendi, irmãos? Eu vou lá na minha caixa postal do junk, que está lá no meu e-mail, e eu deleto aquilo tudo. Sabe para quê? Só para não ficar carregando a memória do meu computador. Então o Senhor falou comigo hoje, fui fiel ao tempo, temos mais 15 minutinhos para a gente orar. Queremos, com o objetivo de começar o culto realmente às 7h30 em ponto, para que a gente possa ser fiel ao horário. Mas hoje eu vou pedir a Priscila para começar a oração, enquanto eu vou ungir vocês. Dentro de tudo que eu falei, a mensagem é basicamente isso. Hoje é um dia de você ir lá no seu junk box. Não tem o e-mail? Tem o junk box, tem aquele lugar onde fica toda a lixeirinha lá. E às vezes quando você olhar já tem 2.000 e-mails, porque você nunca esvazia ela. É isso aí. E hoje eu quero orar que o Senhor te dê a habilidade de deixar para trás. Eu não vou perder o foco. O meu foco é Cristo. O meu foco é Cristo, irmão. O meu foco é Jesus. E hoje eu vim aqui porque o Senhor falou que é tempo de deletar, deixar para trás e estabelecer o foco. O que é estabelecer o foco? O foco é Cristo. Esse que é o foco. Amém? Priscila, você pode me ajudar aqui, meu amor? Aleluia. Então, se você tem algo, feche seus olhos nessa noite. Aleluia, Jesus. Na realidade, é muito importante essa palavra, porque foi liberada uma palavra sobre o Ministério Bethesda. E o Senhor já moveu para um próximo nível. Mas a oração correta é: Senhor, me prepara para esse nível. Porque não tem como entrar num nível com um pé lá no outro. Ou você vai para esse nível com tudo que você tem, ou você fica no nível que você está. Então, a primeira oração que nós vamos fazer agora, se você tem algo para deixar para trás, se você precisa depositar diante do Senhor algo, porque não é uma coisa para nós,
é para Deus. Hoje o Senhor está dizendo para Betesda: eu já transportei, mas agora, para ativar na sua vida, a decisão é sua. Você está disposto a deixar tudo o que você precisa deixar, a preparar a terra do seu coração, para subir para este nível que eu já chamei a Betesda. É um nível que requer mais jejum, é um nível que requer mais oração, é um nível que requer mais entrega. E se não tem como se entregar mais, se nós carregarmos coisas que nos pesam. Então hoje a oportunidade porque o pastor declarou ontem que a partir de domingo, na Betesda, começou novos cultos, em nova atmosfera. Então eu creio que nessa quarta-feira, o Senhor está nos dando a oportunidade para nós não ficarmos em outro nível, mas nós prosseguimos com esse nível, com toda a liderança, com todo o ministério que o Senhor tem chamado. Mas se você sente no seu coração que você precisa deixar para trás, agora é o momento. Agradeça a Deus por essa oportunidade, porque hoje eu fiz essa oração no meu quarto. Eu falei: Senhor, me prepara para o nível. Se tem algo que eu preciso deixar, se tem algo que eu preciso fazer para ficar com a terra pronta para o nível que o Senhor está nos chamando, que o Senhor venha falar, e o Senhor veio trazer através da palavra que o Douglas trouxe. É preciso deixar. Então neste momento, feche os seus olhos. E é você e Deus. Neste momento, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, deixando para trás tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que serviu para esse nível, mas para o nível que começou hoje, Senhor, já não dá mais. Ah, Senhor, tudo aquilo agora, Senhor, vai tocando as vidas neste momento. Vai tocando o coração, Espírito Santo, e testificando aí dentro. Aquilo que precisa ser deixado, porque não vai servir para o próximo nível. Não tem como avançar com essa situação pendente. Não tem como avançar com esse sentimento. Não tem como avançar com essa falta de perdão. Não tem como avançar nesse nível de mornidão espiritual. Não tem como. E o Senhor está dizendo: tem que deixar a mornidão hoje aqui no altar. É para deixar a mornidão. Aquele que é morno precisa tomar uma decisão hoje. Ou você avança com tudo, como o pastor Paulo Canuto falou, ou você não avança. Ou você vai com tudo para cima do nosso inimigo, com a autoridade do nome do Senhor Jesus, ou você fica. Mas o Senhor está dizendo: vem comigo, vem comigo. Então, Senhor, neste momento nós começamos a deixar profeticamente diante do Teu altar tudo aquilo, Senhor, que nós estávamos carregando, e o Senhor tolerou até este nível, até este momento. O Senhor tolerou nas nossas vidas, mas o Senhor agora está chamando para este outro nível. Então eu venho colocar diante do Teu altar, eu coloco diante do Teu altar tudo aquilo que eu preciso deixar aqui hoje, toda frustração, toda decepção, toda dúvida, toda timidez, toda mornidão, venhamos deixar diante do Teu altar, Senhor, para que nós venhamos a prosseguir para o alvo, prosseguir para o próximo nível, para onde o Senhor está nos levando. Nós deixamos diante do Teu altar nesta noite, profeticamente. Agora você fala aí com Deus, o que você está deixando diante dEle hoje. Começa a falar aí no seu coração, o que você está deixando para Ele. O Espírito Santo diz que Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de você o que você está deixando aqui. Ele quer saber o que você está deixando aqui hoje. É uma noite profética. O que você está deixando aqui hoje? Libera a palavra. Libera a palavra. Libera. Começa, o Senhor quer que ele seja liberado agora no mundo espiritual. É liberado, libera agora. Abre a boca e libera. É perdão, deixa o perdão aqui. Ah, é mágoa, deixa a mágoa aqui. É dúvida, deixa a dúvida aqui. É medo,
medo, deixa o medo aqui. É incerteza, deixa a incerteza aqui. É timidez, deixa a timidez aqui. É mornidão, deixa aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, estamos colocando diante dos teus pés. Estamos deixando aqui, Senhor, hoje, porque não queremos, Senhor, não nos mover para o próximo nível, para o vinho novo que o Senhor tem para Bethesda, para o vinho novo que o Senhor tem para a sua igreja, para o vinho novo que o Senhor tem proposto para nós. Nós deixamos aqui agora, em nome de Jesus, nós esvaziamos a nossa alma. Se você precisa gritar, grite. Se você precisa chorar, chore. Mas não saia daqui com aquilo que está te segurando. Não saia daqui com aquilo que está te segurando. Hoje o Senhor está abrindo uma oportunidade de entrega, de renúncia. Em nome do Senhor Jesus, começa a renunciar o seu eu, começa a entregar o seu achismo, começa a entregar a sua certeza, começa a entregar o seu legalismo. Sabe o que é legalismo? Tem que ser feito desse jeito, dessa maneira. Não é da maneira do Senhor, é da maneira que o Senhor determina. Deixa aqui um espírito de fariseu. Sabe o que é fariseu? Quando a regra é mais importante que a alma, quando a regra é mais importante que uma salvação. Ei, no mundo espiritual não, para Deus é mais importante a alma do que uma regra ser seguida. Então deixa aqui tudo que é fariseu que está em nós, seja entregue ao Senhor. Tudo que é legalismo em nós, seja entregue ao Senhor. Entregue os seus paradigmas hoje, nessa noite. Nós entregamos diante do seu altar. Nós entregamos diante do seu altar. Nós entregamos toda a dor que já carregamos pelo ministério. Nós entregamos toda a ferida que já fomos feridos por pessoas no ministério, na casa de Deus. Nós entregamos essas marcas do Evangelho diante do Senhor, porque vale a pena por ti, Senhor. Você pode dizer isso para Ele? Vale a pena pelo Senhor, vale a pena pelo Senhor, vale a pena pelo Senhor. Assim como Paulo, nós falamos nessa noite, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Esquecendo das coisas que para trás ficaram. Todo fracasso fica para trás hoje. Todo fracasso, todo erro, toda tentativa que não deu certo, o Senhor está mandando dizer nessa noite: deixa aqui no altar, porque Ele tem algo novo, Ele tem uma oportunidade nova, Ele tem uma maneira nova. Nós deixamos diante do Teu altar agora, Senhor. Todas as marcas nós deixamos aqui. Todos os bens que adquirimos, Senhor, nós deixamos aqui, porque o que tem valor para nós é a Tua presença. Carregar a Tua presença, carregar a Tua presença. Algo que vai ativar o sobrenatural é carregar a Tua presença. E não podemos carregar a Tua presença, que é o vinho do Espírito Santo novo, tendo as coisas nossas aqui, Senhor. Então nós nos esvaziamos nessa noite. Você pode dizer comigo: eu me esvazio por Jesus nesta quarta, em nome de Jesus. Repete comigo: Espírito Santo, me ajuda a me entregar, a me preparar, a me conduzir, a estar pronto para o que o Senhor tem para este ano, separado para mim, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, agora
Liminianda labasi, anda labasso, liminirianda labasi. Agora, Senhor, nós entregamos o nosso coração a Ti. Sim, Deus, Nós entregamos a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo. Entregamos diante do Teu altar e dizemos sim para tudo aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Nós dizemos sim. Você pode dizer sim para o Espírito Santo. Você pode dizer: eu quero, eu desejo, eu anseio, eu quero, eu desejo e eu anseio este mais do Senhor. Nós dizemos nesta noite, a igreja de Marlborough diz: eu quero, eu desejo e nós ansiamos por mais de Ti. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre cada vida aqui. Vem sobre o Douglas, vem sobre mim, vem sobre a Amanda que está na salinha, sobre aquelas crianças. Vem com Teu sobrenatural, vem com a Tua porção dobrada, vem com a profundidade da revelação do Espírito Santo de Deus sobre esta igreja. Algo que o Senhor tem falado ao meu coração, o Senhor tem separado para ser um ministério completo. O ministério completo, o ministério que vai cuidar da alma, que vai cuidar do corpo, que vai cuidar do espírito, que vai amar, que vai fazer missão, que vai libertar e que vai curar. Mas para ter um ministério completo, precisa ter um ministério curado. Para ter um ministério completo. Você entende o que é a palavra completa? Sabe o que é isso? É quando você olhar para um ministério e falar: aquele ministério tem tudo. E o Senhor está colocando nos nossos corações um ministério completo, que não deixa nenhuma área sem ser colocada. Mas é por isso que o Senhor está trazendo cura. É por isso que o Senhor está trazendo cura. É por isso que o Senhor está trazendo o Senhor está trazendo cura. O Senhor está trazendo cura sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, nós dizemos sim para este ministério completo que o Senhor tem para as nossas vidas neste local, nesta igreja onde o Senhor nos plantou. Nós dizemos sim na nossa vida pessoal, nossa vida diária de oração. Leva-nos para o profundo, leva-nos para o profundo, porque assim nós queremos. E todos dizem, pode dizer amém, porque amém diz assim seja, assim seja. Confirmado está no mundo espiritual. Agora você pode dar a mão para o seu irmão que está do seu lado. Canto. Dá a mão para o irmão que está do seu lado. Nós estamos recebendo coisas tão tremendas no reino espiritual. Aleluia, Jesus. E o Senhor tem colocado no coração dos líderes que falta pouquinho para se manifestar os olhos nus. Falta tão pouco e o Senhor está preparando. Então acredite, se está faltando fé, o Senhor quer te dar fé para isso. Unidos agora em oração, vamos fazer uma oração de desligamento do para trás, do passado, o que nós deixamos. Aleluia, queridos, nesse momento em união, essa é uma oração que precisa ser feita em conjunto e em concordância, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nesse momento, Senhor, nós estamos nos desligando, Senhor, espiritualmente, daquilo que ficou para trás, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós nos desligamos da ofensa, nós nos desligamos, ó Pai, da falta de perdão, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tentou com as setas inflamadas, ó Pai. Meu Deus, nós nos desligamos agora em concordância, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós nos desligamos, ó Pai, de todo o intuito de Satanás e nós vamos para a frente, Pai. Nós declaramos agora, Senhor, we are moving forward. Nós movemos para a frente, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, da mesma forma que nós desligamos, ó Pai, nós declaramos nesse momento que nós movemos para a frente. Nós estamos nesse momento como igreja, como corpo de Cristo, movendo para aquilo que está proposto, ó Pai. Estamos movendo para a frente, diante daquilo que está proposto para o Senhor, Pai. Nós estamos movendo para a frente, ó Pai, em nome de Jesus. Simbolicamente, querido, dá um passo para frente, em nome de Jesus. Nós movemos para frente, ó Deus. Nós movemos para frente, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós movemos, ó Pai, meu Deus, daquele outro nível, para o nível que o Senhor tem estabelecido, Pai.
para o momento que o Senhor tem estabelecido. Senhor, nós, ó papai querido, Senhor, abraçamos esse momento, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, nós movemos para o sobrenatural, Senhor. Nós movemos, ó Pai, para a cura interior, ó Deus. Nós movemos, ó Pai, para a salvação dos nossos familiares, ó Pai. Nós movemos para a frente, Senhor, para aquilo que o Senhor quer realizar, Deus. Em nome de Jesus, comece a interceder pelo seu irmão que está do seu lado. Comece a interceder, comece a interceder, que ele avance junto com você, que ele avance, que ele supere, que ele vença as barreiras, que ele deixe tudo para trás e comece a avançar, avançar no reino espiritual, avançar no reino espiritual, avançar em nome do Senhor Jesus, que nossos irmãos comecem a avançar conosco, cada um na sua área como corpo, se desenvolvendo na presença do Senhor como corpo, avançando como corpo, em nome do Senhor Jesus, Senhor, que o meu irmão da esquerda e da direita comece a avançar, comece a se aprofundar no mistério do Senhor, a se aprofundar no sobrenatural do Senhor, a se aprofundar no nível de oração, a se aprofundar no momento de visão, a se aprofundar nos mistérios que o Senhor tem em nome de Jesus, a se aprofundar na leitura da palavra, que os meus irmãos venham avançar, Senhor, e venhamos crescer, Senhor, em graça, em conhecimento, em estatura, em estatura é número, em estatura é número, mas crescer em graça, sabedoria, nos dá o dom da sabedoria, Senhor, nos dá o dom do conhecimento, nos dá o dom do conhecimento da tua palavra, palavras nunca declaradas sejam declaradas pelos meus irmãos, palavras nunca reveladas, revela para o meu irmão que está do meu lado, da minha direita e da minha esquerda, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós declaramos palavras de bênçãos, palavras de ousadia, palavras de conquista, isso declara conquista de territórios, vai avançando no seu território individual, porque quando você avança no seu território individual, nós avançamos no território como igreja, a igreja tem que avançar contra as portas do inferno, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos essa palavra de bênção, e nós te agradecemos, Espírito Santo, porque Tu és fiel. Tu és fiel, Espírito Santo, e se tem algo que nós queremos nos render é a Tua voz, a Tua palavra, e ao que o Senhor quer fazer em nosso meio. Nós te agradecemos, Senhor, nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Douglas quer passar ungindo vocês, e nós declaramos uma palavra de que o propósito do Senhor começa hoje. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, o que estava desativado começa a estar ativado no mundo espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, receba agora a virtude do Espírito Santo. Receba o renovo do Espírito Santo. Receba a visão do reino de Deus. Receba a visão do reino de Deus. Receba, em nome do Senhor Jesus. Que você seja a atalaia do Senhor, que você, onde colocar a planta dos seus pés, você possa dizer: aqui chegou comigo a presença do Senhor, a atmosfera de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, todas as promessas declaradas sobre a sua vida venham se cumprir neste continuar do ano, em nome de Jesus, e que nós venhamos a ter os testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Faz assim com a sua mão, aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com o povo que vai morar no céu. E a igreja de Jesus diz: amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.